Muito boa tarde a todos. Conferência de imprensa de lançamento do jogo da 34ª jornada, para a terceira Penafiel. O Mr. Nuno Braga à disposição para as questões que queiram colocar. Começamos o jogo. Boa tarde, Nuno Braga. Depois de se ter conquistado um ponto nos últimos dois jogos, as coisas ficaram difíceis, no nível de contas, o Paço de Ferreira deixou de depender de si próprio. As contas são fáceis de fazer, é ganhar ou ganhar, um dizia o outro, embora o empate nem possa servir uma situação matemática. Como é que a equipa está preparada para este jogo? A equipa saiu do último jogo confiante com aquilo que fez. Acabou por ser um jogo um pouco injusto pelo aquilo que foi feito dentro do campo, mas saímos confiante naquilo que foi o trabalho durante a semana e a forma como preparamos o jogo. A própria equipa sentiu-se bem durante o jogo, acabou por criar muitas ocasiões, não ceder tantas ocasiões ao Farense quanto isso. Por isso, nós trabalhamos esta semana da mesma maneira. Trabalhamos confiantes naquilo que podemos controlar e acreditando muito que, se ganharmos, e eu acredito muito que vamos ganhar, eu e a própria equipa também acredita, nós vamos nos manter na segunda liga. No último jogo fez algumas alterações estratégicas, mesmo diria, que só deixou para o penúltimo jogo, neste caso o último do Passos, e que surtiram efeito. Tem mais um homem no meio campo, abdicou de Francisco Ramos. Porquê é que não teve a coragem de fazer isso mais cedo? Não teve a ver com coragem, nem com deixar de ter coragem. Teve a ver mesmo com aquilo que o jogo nos pedia. O Farense era uma equipa que nos ia libertar aquele espaço 6 e, libertando esse espaço 6, o Nuno podia atrair um jogador lá no momento de construção e soltar um dos médios mais ofensivos, o João Pinto ou o David, e teve muito a ver com isso. Depois, tanto que Francisco, quando entrou depois para médio ofensivo e não para médio defensivo, como tem vindo a jogar muitas das vezes. Por isso teve a ver muito com aquilo que nós avaliamos do Farense e quisemos retirar proveito disso. Não tem um passo mais vertical que o do Chico. O Chico temporiza melhor os momentos de jogo que o Nuno. No jogo em questão, nós precisávamos de alguma verticalidade, porque precisávamos ganhar. O Nuno ia-nos dar mais essa verticalidade. Além disso, essa verticalidade do Nuno, mais uma vez, ia atrair um jogador ao Nuno e ia libertar um dos nossos médios mais ofensivos. Acabamos por conseguir várias vezes fazer isso e depois libertar principalmente o Vlad na primeira parte para situações de 1 para 1. E depois também teve a ver com a questão da pressão. O João é um jogador que acaba por pressionar mais à frente e libertou o Nuno para missões mais de cobertura. Muito bem, próxima questão. Muito bom dia, Mr. Nuno Braga. Penso que o meu colega esteve muito bem nas questões que eram necessárias para o jogo da manhã, portanto não tenho qualquer questão sobre o jogo da manhã, mas permita-me aqui observar só uma reta final, visto que termina o campeonato, é o último jogo. Eu gostaria de perguntar ao Mister, desde quando chegou para cá, a intenção era assegurar que toque o Paço Ferreira nesta divisão. Os objetivos ainda não estão cumpridos. Supunha-se que o Paço Ferreira pudesse já estar seguro na divisão, na segunda divisão. Não foi o caso, ainda está tudo pendente. Eu só lhe pergunto isto. O que é que faltou ao longo deste tempo todo? Faltou alguma estabilidade, porque quando nós olhamos para aquilo que foram os nossos resultados, nós conseguimos perceber que contra os nossos opositores diretos, por assim dizer, não perdemos nenhum jogo. Conseguimos ver que contra as 3 equipas que vão lutar pela subida da divisão, o Marítimo já garantido, o Académico e o Torrense, não perdemos nenhum jogo. No meio da tabela acabamos por perder pontos que, na minha opinião, umas vezes mais justas, outras vezes não tão justas, outras vezes com lances dúbios, acabamos por perder pontos que não devíamos ter perdido, e isso não há que fugir a essa questão, é um facto. Perdemos jogos que não devíamos ter perdido e de forma que não devíamos ter perdido, nem sempre da forma mais correta, ou às vezes até sendo um pouco prejudicados aqui e ali. O
lance do Porto, mesmo com o Marítimo há um lance dúbio, mas independentemente disso não nos podemos camuflar na arbitragem e temos que dar a cara e dizer que houve jogos menos conseguidos, principalmente contra aquelas equipas do meio da tabela, não contra os nossos adversários diretos ou até contra quem lá está em cima, mas essa estabilidade, essa consistência que eu fui falando foi o que nos foi faltando ao longo da época. Permite-me só concluir, se por acaso a infelicidade não acontecer, esperemos que não aconteça, para bem do Futebol Clube Paços de Ferreira, atribui alguma responsabilidade a alguém? Não, a responsabilidade em primeiro lugar é, se a infelicidade não acontecer, a responsabilidade é de jogadores que estiveram muito bem e conseguiram dar a volta a esta situação. Por isso, agora, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha e ponto final, e eu propus uma ideia de jogo aos jogadores, os jogadores aceitaram esta ideia de jogo, os jogadores treinaram para a minha ideia de jogo, se nós não conseguirmos manter-nos, ponto final, a culpa é do treinador e nem sequer se põe isso em questão, embora nós acreditemos, e volto a dizer, tenho a certeza que se nós ganharmos o nosso jogo, e nós trabalhamos para ganhar o nosso jogo, nós vamos nos manter, só precisamos é de estar concentrados naquilo que somos nós, no que nós controlamos, e o que nós controlamos é o nosso jogo, não são os outros jogos, e no final estamos cá para fazer contas. Esta segunda liga foi fazer contas até ao fim, em muitas situações, e não vai mudar na última jornada. Até ao fim as coisas vão se manter. A verdade é que nós temos uma média pontual desde que chegamos, que não é de descida de divisão. A segunda liga este ano fez muitos pontos, mas mesmo assim a média pontual é uma média pontual boa. Por isso, nós estamos cientes que demos o nosso melhor, estamos cientes que o que fizemos-lo bem. Cometemos erros, não tenho dúvidas nenhumas que cometemos erros. Aqui e ali podíamos ter feito outras substituições, podíamos ter preparado de outra maneira um jogo ou outro, mas isso vai acontecer seja ao Nuno Braga, seja ao José Mourinho, seja ao Ancelotti, seja a quem for. Vai acontecer sempre o treinador no momento da época ter cometido um erro que serve para aprender e para não cometer noutro momento da época. Perguntar se quer deixar alguma mensagem especial aos sócios, só para concluir. Não, a mensagem que eu tenho é que acreditem em nós e que amanhã nos venham dar aqui ao máximo o apoio que nós precisamos, porque amanhã a moldura humana vai jogar. Obrigado, boa sorte. Obrigado.